Fala pessoal, hoje é dia de fazermos uma análise completa sobre como funcionam as regiões para o mercado logístico no estado de São Paulo. Então fica aí que vem informação importante. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Bom, como vocês podem ver, hoje a gente está de cenário novo, seguindo as restrições por conta da pandemia, como estamos com o escritório fechado, mas isso não impede que a gente venha gravar um vídeo com muito conteúdo para vocês, nem que seja da minha casa. A ideia hoje é conversar com vocês sobre como que funcionam as regiões no mercado logístico, pensando principalmente no estado de São Paulo. O que é muito interessante é que nós fizemos um vídeo agora recentemente, um estudo sobre como funcionavam as regiões para o mercado de lajes corporativas na cidade de São Paulo. E foi um vídeo que deu bastante aderência, vocês gostaram, comentaram, enfim, acho que ajudou a sanar muitas dúvidas. Então a gente mostrou como é que eram as performances das regiões, mesmo quando a gente comparava regiões primárias. Então a gente pôde ver que no ano de 2020 essas regiões performaram de forma muito diferentes, sendo que umas sofreram muito mais do que as outras. A ideia hoje é fazer algo parecido com o mercado logístico, mas óbvio que a gente não vai olhar os bairros de São Paulo, a gente vai fazer algumas análises muito mais macro, tá legal? Então, bom, antes de iniciar propriamente a nossa análise, eu já quero te convidar a dar um like nesse vídeo, deixar seus comentários conforme a análise for ocorrendo. Se surgiu uma dúvida, um comentário, já deixa registrado aqui embaixo, que você pode ter certeza que a gente vai te responder. E se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita esses próximos 10 segundos aí para se inscrever, tá joia? Bom, então partindo direto aqui para o ponto, eu vou dividir a minha tela com vocês. E é importante que, antes da gente entrar propriamente na análise do estado de São Paulo, que vocês entendam o tamanho do mercado logístico no país, principalmente quando a gente fala de condomínios logísticos, tá? Não falando de imóveis, aqueles galpões isolados, que aí é um outro universo de imóveis. Mas falando de condomínios logísticos, no país nós temos hoje, atualmente, 604 condomínios prontos, que totalizam 24.134.000 metros quadrados de estoque total. Tá? Desses 24 milhões que já existem outros 2.600.000 metros quadrados que estão em construção, ou seja, a capacidade do mercado crescer aproximadamente 10% num período curto, aí provavelmente de um ano, que é o que demora para ser construído um galpão, um condomínio na maioria das vezes. Outro detalhe importante também é que a taxa de vacância no quarto trimestre de 2020 fechou para o Brasil em 13,59%, uma queda bem acentuada se a gente considerar que no primeiro trimestre de 2018 nós tínhamos 24,3% de vacância, ou seja, a taxa de vacância caiu aproximadamente 11 pontos percentuais, tá? Então, bom, esse é o panorama do mercado Brasil. E aí eu vou selecionar aqui de todas as regiões, eu vou selecionar a região Sudeste. Então, dos 604 condomínios existentes prontos, 427 estão no Sudeste, mais da metade, né? A grande maioria. E desses 427, 322 estão apenas no estado de São Paulo. Então, dos 604 para 322, a gente vê que um pouquinho mais da metade de tudo que existe de condomínios logísticos no Brasil fica concentrado no estado de São Paulo, né, que tem um estoque total de 13,7 milhões de metros quadrados, com uma taxa de vacância também na casa de 13,5%. Ele é tão relevante para o país que as taxas de vacância acabam sendo muito similares. E aí, qual que é o objetivo aqui dessa nossa conversa? Então você fala, Fran, então legal, eu vou investir num fundo imobiliário que tem exposição, que o galpão está no estado de São Paulo. Pô, legal, estado de São Paulo, super pujante, é o maior estado, que tem a grande quantidade de condomínios, é tudo a mesma coisa, vou ter boa performance? Não necessariamente. Então é por isso que a gente quis trazer para vocês o estado de São Paulo, e existem diversas formas de analisar, essa que a gente está trazendo não é a única. A gente também tem a forma de analisar, que não é a que a gente vai usar hoje, mas a gente também analisa esse mercado por eixos,
Tá? Então a gente pega basicamente as principais rodovias e desenha dentro daquele eixo qual é a performance, qual é um mercado específico. Então a gente tem, por exemplo, um eixo que acompanha as rodovias Bandeirantes e Anhanguera, que é a grande concentração de condomínios. A gente também tem um eixo que acompanha a rodovia Castelo Branco. A gente tem um eixo que acompanha a rodovia Dutra, que leva até o Rio de Janeiro. Então tem várias formas de ver. O que nós estamos fazendo hoje, que particularmente é a maneira como eu gosto mais de analisar mercado, não é fazer por eixo, mas sim por raio de distância a partir do centro da cidade de São Paulo. Então enquanto eu faço uma pausa aqui, se você gosta desse tipo de análise, observando os números macro das regiões para entender essas performances, nós deixaremos aqui embaixo do vídeo, vai ter um link para você fazer um download de um PDF, que nesse PDF nós fizemos algumas análises com números macros, tanto do mercado brasileiro de logística, do estado de São Paulo, também do estado do Rio de Janeiro. Então acesse esse link que está aqui na descrição para baixar esse material. Então nessa nossa análise nós dividiremos em 3 raios. Então o primeiro raio é um raio de 30 km a partir do centro da cidade. O segundo raio a gente está considerando de 30 km até 60 km a partir do centro. E o outro raio, o terceiro raio que nós analisaremos, são aqueles imóveis que estão numa distância para mais de 60 km do centro da cidade. Então vamos olhar como é que esses imóveis, como é que cada uma dessas regiões se comportam. Então aqui eu já criei uma pesquisa para imóveis até 30 km e eu queria trazer um resumo para vocês desse mercado. Então nós temos aqui 133 condomínios prontos, ou seja, dos 322 que existem, 133 estão nesse raio de até 30 quilômetros, com estoque total de 4,8 milhões de metros quadrados, uma área em construção de 55 mil metros quadrados, ou seja, vem mais um estoque aí, e olha só, taxa de vacância, 7,58%, tá? Então é um mercado que está com uma taxa de vacância abaixo da casa dos 10% já, o que geralmente mostra que o mercado ele já vai ter pressão para elevação de preços, tá? A gente considera a taxa de vacância para manter o mercado equilibrado um break-even na casa de 10%, ou seja, taxa de vacância abaixo de 10%, a gente tem elevação de preços. Taxa de vacância subindo além da casa de 10%, a gente deve ter queda de preços. Então a gente pode ver que nesse primeiro raio de 30 km, a gente tem uma taxa de vacância já em 7,58%. Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Então olha só, aqui a gente tem basicamente o que está dentro da capital, o que está em Taboão da Serra, Embu, o ABCD, Guarulhos, Carapicuíba, Jandira, uma parte de Santana do Parnaíba. Então são essas as regiões que compõem esse primeiro raio de até 30 quilômetros da cidade. Então, bom, Fernando, então hoje a gente está com uma vacância em 7,58%. Como que é historicamente? Olha só, então a vacância no quarto trimestre de 2020 ela estava em 8,75%. Então a gente já pode ver que nossa prévia aqui do primeiro trimestre de 2021 continua demonstrando queda na taxa de vacância. Ela estava no trimestre anterior em 13%, no anterior a 14%. Ou seja, a gente pode ver que historicamente, a gente depois tinha 10, 12, 13, ela tem um histórico de taxas de vacância abaixo. E outro dado importante, olha só, a absorção líquida. Se você ainda não sabe o que é absorção líquida, eu já expliquei em alguns vídeos, mas eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica só sobre esses conceitos de estoque total, taxa de vacância e absorção líquida. Depois corre lá para ver. Mas a absorção líquida desses condomínios foi de 278 mil metros quadrados, então uma absorção líquida super positiva que mostra como esse mercado tem crescido. Então o que eu estou querendo dizer basicamente com isso? Bom, de que se o portfólio dos fundos imobiliários que você está analisando, se eles estão concentrados nessa parte do raio 30, você tem uma chance, o seu risco do ponto de vista de perder inquilinos e ficar com uma vacância, ele é menor. Porque é uma região que tem muita demanda, a gente acabou de ver pela absorção líquida, o quanto que o mercado está crescendo. A gente viu que tem um estoque muito grande, ou seja, se você tem um estoque grande e vacância baixa, quer dizer que você tem um estoque ocupado muito grande, que já tem muita empresa localizada nessa região. Então é um mercado muito, muito positivo, tá? Eu vou passar aqui então para o segundo raio da nossa análise, que é o raio de 30 a 60 quilômetros. Então os números mudam um pouquinho.
Então de 133, né, deixa eu ver, 133 condomínios, a gente está falando de um universo de 82 agora, no raio de 30 a 60, com um estoque total parecido também de quase 4 milhões, aqui 4,6 milhões de metros quadrados, no raio anterior era de 4,8, então muito parecido. Aqui a atividade construtiva é maior, a gente está falando de 133 mil metros quadrados que estão em construção, e a taxa de vacância hoje é de 11,47%, é uma taxa de vacância um pouco maior. Vamos olhar aqui o mapa? Então olha só, não tem ninguém dentro do raio 30, aqui que foi o primeiro filtro que nós já fizemos, a gente está analisando agora esse segundo filtro, tá? Então quem que a gente pode ver por aqui? Olha, a gente vai ver os imóveis em Cabreúva, os imóveis nessa região de Jundiaí, os imóveis aqui ó, na região de Atibaia, e olha esse conglomerado aqui que legal, os imóveis na região de Cajamar, tá? Então, a depender da localização fina que o imóvel está em Cajamar, ele até consegue ficar dentro do raio 30. Alguns eles ficam nesse raio 30-60. Mas Cajamar ele tem uma proximidade tão grande com o raio 30 que ele acaba tendo uma relação de preços que ela é muito relevante. Deixa eu mostrar agora essa diferença para vocês aqui na parte histórica, tá? Então eu ainda estou no raio de 30 a 60, quando eu venho para a parte histórica, a gente pode ver que, opa, a taxa de vacância ela já é um pouco maior. No quarto trimestre de 2020 estava em 12,6, no trimestre anterior 15, no ano passado 17, em 2019 chegou a estar em 22%, ou seja, é uma vacância que apesar de estar caindo, ela ainda estava bem alta, tem um histórico de taxa de vacância alta. Mas agora vamos olhar aqui para a relação de preço. Olha só, apesar de você estar próximo ainda do centro da cidade, a gente está falando de uma média de preços pedidos na casa de R$ 17,50. Eu não falei de preço no primeiro raio, mas vamos dar uma olhada lá, não tem problema. A gente vê que é no raio de 30 km, então voltando para o primeiro raio. Quando eu vou olhar preço, olha só, quase R$ 21 de média de preço pedido nesse raio de 30 km. Então por que Cajamar é tão importante? Porque ele consegue praticar preços do raio 30 a 60, que são preços mais baixos, porém com uma proximidade muito grande do raio 30. Então ele fica num ponto de equilíbrio muito interessante. E além disso, ele tem ali diversos empreendimentos novos, condomínios bem grandes, com uma BL grande, acima de 100, 200, 300 mil metros, o que torna ele ainda muito flexível para receber tanto pequenas empresas quanto empresas bem grandes. Então por isso que nós vemos Mercado Livre, Amazon e tantas outras empresas voltadas para esse mercado de e-commerce optando muito por ficar em Cajamar, porque você tem essa relação distância e preço de aluguel provavelmente num equilíbrio que faz muito sentido para essas empresas de e-commerce. Tá legal? E aí eu vou mostrar então para vocês aqui o último raio de 60 km. Então, para os imóveis que estão para lá de 60 km, nós temos 107 condomínios com a ABL, um estoque total, de 4,28, quase 4,3 milhões de metros quadrados. Então vocês podem ver que o estoque total é muito parecido. A gente está falando de 4,8 em um, 4,6 em outro e agora 4,3. São mercados próximos em tamanho, só que muito diferente em performance. Então quando a gente vê atividade construtiva, nós estamos falando aqui hoje de 27 mil metros quadrados em construção, o que é bom que não é uma atividade construtiva tão alta, até porque, olha só, a taxa de vacância já está em 19,4%. Tem uma taxa de vacância que está muito mais alta. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Então, como vocês podem ver, não tem nada muito próximo aqui da cidade de São Paulo. Então, quais são os imóveis que estão nesse raio para lá de 60? Quais são as regiões? A gente está falando basicamente aqui de Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, Valinhos, para o lado de cá, São José dos Campos. Então, essas são as regiões que estão para o raio para lá de 60 km. Olha só, Piracicaba, Limeira e etc. E vamos ver como é que essa região performa do ponto de vista histórico. Olha só, a taxa de vacância estava no quarto tri em 19,8%, já estava no ano passado a 23% e chegou a estar em 33% em 2018, ou seja, de novo é uma região que
que trabalha com taxas de vacância muito maiores, até por conta disso acaba trabalhando com preços menores. Então hoje a média de preço pedido nessa região é de R$15, R$15,26 por metro quadrado. Ah, Fred, então basicamente o que você está querendo dizer para a gente nessa tua análise é: fuja dos imóveis que estão para lá de 60 quilômetros e escolha os imóveis que estão próximos a 30? Não necessariamente. Por quê? Porque isso é uma análise do ponto de vista de ativo e olhando essas regiões como elas performam historicamente. Obviamente, uma gestora, e é para isso que ela está, na função de que ela está, ela consegue fazer excelentes deals no raio para lá de 60 quilômetros. Ela consegue pegar uma localização fina, que tem um bom inquilino, um contrato atípico de 10, 15 anos e entregar segurança para o investidor. Assim como podem ter imóveis no raio 30, que o proprietário ele tem uma percepção muito errada de preço e aquele imóvel acaba individualmente sofrendo muito com vacâncias altas, ou ele não tem uma qualidade tão boa quanto outros. Então tudo precisa ser analisado com o máximo de detalhes. Porém, do ponto de vista de mercado, e essa é uma percepção importante que vocês tenham, na hora de fazer um investimento, tudo é uma relação risco-retorno. E falando exclusivamente do risco, quanto mais próximo da cidade de São Paulo você estiver, menor o seu risco de ficar com o imóvel 100% vago. Pode ser que você tenha um imóvel nesse raio 30 que está 100% vago e um no raio para lá de 60 100% ocupado e você vai dizer: o Fernando errou na análise. Pode ser que tenha, mas não necessariamente a análise está errada. Aqui a gente está falando de tendências, de possibilidades e de risco. Você pode ter, apesar de um risco pequeno, em todas essas operações você tem o risco de um inquilino decidir sair para algum outro imóvel. Então isso não quer dizer que você está isento de risco, mas quanto mais próximo da cidade você está com risco menor. E qual que é a relação de retorno que você deve buscar? Aquela que você se sinta confortável. Existem investidores que têm um perfil menos aderente para risco, ele prefere estar em imóveis bem consolidados e sabe que com isso ele vai ter um retorno, principalmente do ponto de vista de yield mensal, eventualmente menor. Agora, tem investidores que estão buscando dividend yield maior e isso geralmente está atrelado a maior risco na sua operação. Porque se você tivesse uma operação com risco muito baixo e dividend yield muito alto, muito provavelmente teria bastante gente buscando isso, o valor subiria e aí o dividend yield já não seria mais tão atrativo assim. Então, bom, essa era a análise que a gente queria entregar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido. E mais uma vez, deixe os seus comentários. Se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou seu like, por favor, deixa seu like também e se inscrevam no nosso canal. E muito importante, se você quer ter acesso a esse tipo de informação numa plataforma tão boa quanto o CRTU, nós temos uma parceria com o Funds Explorer, onde você pode contratar o Funds Data, que é um produto powered by buildings, ou seja, os dados que você vai encontrar lá são os dados dessa mesma plataforma, porém com algumas análises macro, você não vai ter uma visão tão granular, mas que de igual forma vão te conseguir dar essas percepções, de onde está localizado aquele condomínio, quem são os inquilinos, como é que está a taxa de vacância ao redor desse imóvel. Então tem muita coisa importante que você pode extrair para suas análises dentro do Funds Data, o link está aqui na descrição para você conhecer. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.